mais uma vez estou aqui, Pastor Cleverton, no cantinho da palavra, para ministrar mais uma vez um pouquinho, mais uma porção, né, do conhecimento bíblico. E hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Dentro da teologia em si, dentro de uma das vertentes da teologia, nós vamos tratar sobre essa questão dos nomes de Deus. E como os nomes em si são importantes para uma cultura semítica diferente da nossa cultura, diferente do nosso desse sistema que nós temos entre famílias. E nós colocamos nomes porque gostamos de um nome qualquer, ou queremos homenagear um presidente. Nós temos nomes de adolescentes, crianças, que faz uma homenagem aos antigos presidentes dos Estados Unidos, como Washington, como Clinton e outros demais. Enfim, voltando para nós, o direito do cidadão é ter um nome para ser identificado, e esse direito abrange a todos, até mesmo porque quando você vai fazer alguma coisa, você precisa ser reconhecido e nós reconhecemos uns aos outros pelos nomes. Assim também é a cultura semítica, porém com uma pequena diferença. Quando nós tratamos da cultura semítica para a questão de nomes, nós vamos se deparar com algumas características que existem na pessoa e que o nome vai trazer isso em pauta. Vamos lá. Quando Deus ele chama Abrão, o significado de Abrão significa pai exaltado. E mais tarde, esse Abrão vai ter o nome mudado. E esse nome mudado vai para Abraão, que significa pai de multidões. Perceba que a questão está no nome, e esse nome ele está sendo desenvolvido de uma maneira muito específica para o caráter da pessoa. Quando nós chegamos na pessoa de Jacó, nós vamos ver que isso define o caráter dele. O nome Jacó vem de enganador, vem de suplantador, que é o que ele é de fato. Ele demonstra isso, ele traz esta expressão no seu nome e na sua carga de característica, de atitudes, de ações para com a sua família. Né? Nós vamos perceber essa questão no Gênesis capítulo 32, versículo 28. Nada mais também de entender que os nomes carregam também o sistema histórico geográfico. Adão. Adão significa tirado da terra, ou tirado da terra vermelha. Né? Agradável era o nome de Noemi, o significado do nome de Noemi. Essa é a importância de nós conhecermos alguns nomes, e principalmente vindo de uma cultura semítica. Entendendo isso, nós vamos também entender como uma pessoa se agradava tanto de Deus, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias recebidas. Eles terminavam alguns nomes com El. O El é Deus, né? no hebraico. E esse Deus, ele tanto pode ser verdadeiro como ele pode ser falso. Mas quando está relacionado a nomes, essa questão de Deus vai para uma questão mais de homenagem. Vamos supor, Emanuel, Deus ele dá esse nome ao seu próprio filho porque ele faz uma homenagem a Jesus Cristo. Então fica Deus conosco. Deus conosco. Peniel, tenho visto Deus face a face. Perceba que todos os dois, tanto Emanuel quanto Peniel, terminando com El, ele representa a divindade. Quando nós lemos a palavra de Deus e procuramos essa questão de nome, nós vamos perceber que logo no início do Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, aparece um nome ali já representativo de um Deus criador. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar em 3 vídeos de 3 formas de nomes que Deus tem dentro do Antigo Testamento.
A primeira é o nome específico, que eu vou tratar hoje. A segunda, o nome composto. E a terceira, eu vou tratar dos nomes genéricos. Então, para hoje, nós vamos tratar daquilo que Deus, ele se apresenta e se apresenta a alguém. Quem é essa pessoa que Deus se apresenta? A Moisés. E o nome específico significa que não existe dentro da face da terra, no céu, não existe no ar, não existe em lugar nenhum alguém que representa esse Deus. Por isso que é um nome específico, só cabe a ele e a mais ninguém. Quando nós tratamos dos nomes específicos, nós temos que entender o seguinte: Deus, ele não tem nome. Deus não é nome. Deus é um título. Porque todo nome ele tem que vir de um substantivo. E quando você pega o nome que Deus se apresenta a Moisés, não é nome, é um verbo. Né? Vamos lá. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus vai dizer assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Perceba que ele coloca um verbo transitivo do ser. Então, ser é verbo, não é substantivo. E nós sabemos que todos os nomes vêm do substantivo. Porém, Deus ele se apresenta dessa maneira para entender, para que eu e você entenda que não há um nome que venha representar esse Deus. Não há um nome que nós possamos chamar ele para representar toda a sua grandeza, a sua plenitude, quem ele é de fato. Ok? Nós vamos também ter uma junção, uma ideia do tetagrama. O que é o tetagrama? O tetagrama é as letras no antigo hebraico que formavam o nome de Deus. E esse tetagrama, ele tem vogais, ou melhor, consoantes hebraicas, que é Yud, Ri, Vav, Ri, que significa, depois de um tempo, buscando encaixar algumas consoantes, ficou Yavé, ou Jeová, ou Javé. A mais usada, que nós usamos muito, é Jeová, né? Então nós vamos trabalhar muito com essa questão de Jeová. Então ele se apresenta dessa maneira. Não é nome, é título, e o tetagrama é apresentado. E por que hoje nós não temos uma expressão mais plausível para o nome de Deus? Essa seria a pergunta. Por que nós não temos a expressão correta do nome de Deus? Então deixa eu te dizer. No decorrer do tempo e da história de Abraão, Isaac, Jacó, chegando até Moisés, e quando Moisés ele recebe essa nomenclatura sobre esta divindade, e de lá para cá ele vai disseminando, o povo começa a tomar o nome do Senhor. E quando vai tomando o nome do Senhor, chega ao ponto de cometer alguns abusos. E Deus, no decorrer da lei, no decorrer do epílogo, ele no capítulo 20, versículo 7, ele diz assim: Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando ele chega a esse ponto, ele está dizendo: olha, meu nome está sendo avacalhado e agora estou botando uma ordem. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Isso vai ser representado de uma forma muito forte para o povo de Israel. E o povo de Israel vai ter um cuidado muito grande. E esse cuidado é de quê? É de não pronunciar o nome do Senhor em vão. Para isso, Deus ele deixa mais uma lei específica, que é em Levítico 24, versículo 16. Ele diz assim, ó: E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Imagine esta lei dentro do povo de Israel. O que o povo de Israel ele vai fazer? O povo hebreu vai fazer, porque está saindo do Egito, ainda são um povo hebreu. Eles vão tentar buscar um nome que chega próximo daquilo que representa Deus. E ele busca o nome em hebraico chamado Adonai. Adonai significa Senhor, Senhor dono, né? Dono de alguma coisa, dono de uma propriedade, dono
de um escravo. Nós vamos ver que naquela época existia muito sobre essa questão de escravo e o seu dono, não é verdade? Quando nós olhamos para Deus, Ele é o dono do universo. Ele é o dono dos céus, da terra, o que está debaixo da terra. Tudo que foi criado, Ele é dono. Então, esse nome se acopou melhor para esse Deus, que o tetragrama agora deixa de ser pronunciado, para ser pronunciado nas reuniões religiosas, o nome Adonai. Nas discussões entre amigos, o bate-papo, Hashem. Então, dois nomes. Primeiro nome, Adonai. Segundo, Hashem. Adonai para as questões religiosas, para as cerimônias religiosas. Hashem para debate, discussão e os relacionamentos de pessoas que falavam sobre o nome do Senhor. Então, aí ele usava a palavra com uma questão de nome, Hashem. Adonai, ele é Senhor, e aqui está dizendo, não tomarás o nome do Senhor em vão. É uma das coisas muito importantes nós não tomarmos esse nome em vão. Passado disso, nós vamos para o terceiro nome específico. E o terceiro nome específico é Shaddai. Por que Shaddai? Porque ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele não é meio poderoso, nem mais ou menos poderoso. Ele é Shaddai, todo poderoso. Essa questão de Shaddai foi a Septuaginta, quando ele foi transliterar, ele transliteraram para Pantocrator, significa Shaddai, todo poderoso. E a Vulgata Latina, por vir do latim, por onipotens. E nós, quando fizemos a questão dos atributos de Deus, eu expliquei lá que onipotenso, onis, significa tudo, pleno, cheio, né? Então nós vamos ter aqui, ó, Gênesis 49, 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênção dos peitos e da madre. Perceba que Shaddai significa todo-poderoso e a bênção é de todas as esferas. Quando nós estamos estudando a Bíblia, que nós vamos buscar um pouquinho mais na raiz original, que é o hebraico, o aramaico e o grego, nós vamos encontrar o El na frente, que vai dizer assim, El Shaddai, é o Deus, Shaddai, poderoso, significando Deus todo-poderoso. O específico dá ao homem o quê? Dá ao homem a entender que só ele, o nome dele, é digno de toda reverência, de toda adoração, de todo temor e de todo tremor. Nós precisamos dar ao Senhor essa reverência, esse cuidado. Não esquecendo que existem promessas para nós, para nossas vidas, de mudança de nome também. Vamos lá. Isaías 66, versículo 5. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Perceba que isso é Isaías profetizando para o futuro. Quando nós nos encontramos em Apocalipse 2,17, diz da seguinte maneira: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito. Entendo e entendemos que quando nós chegarmos na glória, nós deixaremos de ser chamados pelo nosso nome terreno, para ter um nome na glória da parte de Deus. Então esses são os três nomes específicos e vou aumentar o Deus dos exércitos, que é da seguinte maneira. O tetragrama que foi traduzido para Adonai, Adonai, que significa Senhor. O tetragrama, ele representa o Deus criador, o Deus governador do universo, de tudo que foi criado. Adonai significa dono, Senhor de tudo. Nós temos o Hashem, que é discussão,
fora, na sociedade, para a sociedade discutir. E essa questão do Hashem, ela é importante porque para esse nome não havia nenhuma restrição para ser discutido entre os irmãos, para ser conversado entre os amigos sobre o nome desse Deus chamado Adonai, que ele se apresentou a Moisés. Não bastante isso, ele é também chamado de El Shaddai ou Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso e Shaddai, poderoso. Nós também temos o Deus dos exércitos, que aí só é para o Senhor, ok? Esses são os 3 primeiros nomes específicos, ou pode chamar de 4 nomes específicos, e eu quero agradecer a você que curtiu, que gostou, curte, compartilhe, comente, principalmente comente, dê sua sugestão, nos ajude a enviar esse vídeo para muitas pessoas que precisam aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe, fique com Deus.